Em 1507, um jovem monge chamado Martinho Lutero foi consagrado como sacerdote no monastério agostiniano de Erfurt, na Alemanha. Mais tarde ele relembrou que havia celebrado a sua primeira missa em clima de grande tensão e medo. Sua insegurança e dúvida pessoal disfarçaram a força interior que seria revelada em anos vindouros. Olá e bem-vindo ao 8º programa da série O Sétimo Dia. Eu sou Fernando Iglesias. Ao pregar as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, Martinho Lutero não quis causar nenhuma desordem no mundo cristão. Ele tão só quis mudar algumas práticas na Igreja Católica Romana, a sua igreja. Porém, Lutero acendeu um fogo que ninguém poderia apagar, conhecido como a Reforma Protestante, que enfatizava depositar sua confiança nas Sagradas Escrituras. Para Lutero, a Bíblia era a única autoridade de fé e prática. Isso colocava em dúvida a tradição da igreja. De outra maneira, se diria, a Bíblia era a norma pela qual a tradição eclesiástica deveria ser regulamentada. A Reforma Protestante era um movimento de protesto contra a instituição católica romana e contra muitos dos seus ensinos. O resultado foi a proliferação de igrejas e denominações que se conhecem hoje. Poderia ter tido um final diferente se a Igreja Católica Romana tivesse conclamado um concílio eclesiástico para considerar as questões apresentadas pelos reformadores. Porém, os pedidos em prol de um concílio não foram ouvidos. O Dr. John O'Malley, um historiador jesuíta, nos diz por quê. Clemente VII foi Papa de 1523 a 1534 e, na verdade, ele não queria nenhum concílio porque tinha medo que tal concílio tentasse lhe demitir. Provavelmente era um medo irracional da sua parte. Não obstante, era algo que ocupava sua mente e seus temores. O Papa não era o único que não queria um concílio. O rei da França se opôs a isso por razões políticas e mais tarde o rei da Inglaterra tomou sua própria postura contra. A pressão por organizar um concílio aumentou até que em 1545 os líderes católicos viajaram à cidade de Trento, aos pés dos Alpes, no norte da Itália. Por 18 anos, o Concílio de Trento debateu sobre os assuntos mais graves que a Igreja Católica Romana jamais havia enfrentado. O primeiro assunto substancial que se tratou no concílio foi a questão da autoridade. Isso tinha que ver com o papel das Escrituras e o papel das tradições da Igreja. Gaspare di Fosso, arcebispo de Reggio, Calábria, reafirmou a postura convencional da Igreja ao acusar os protestantes de rejeitarem a supremacia católica romana. Os hereges desta época estão tentando derrubar a autoridade da igreja. Eles dizem que as Sagradas Escrituras são o fundamento da fé. Porém, é a igreja, afinal de contas, quem tem autoridade sobre as Escrituras. A igreja é que nos dirige às Escrituras, as declaram divinas e as interpretam fielmente quando são difíceis de entender. O Concílio de Trento concluiu que a autoridade da Igreja descansa sobre colunas gêmeas, não somente sobre as Escrituras, como também sobre o que chamavam de tradições. A autoridade e a fé dos apóstolos que a Igreja herdou, juntamente com as Escrituras, formam colunas gêmeas que outorgam autoridade à Igreja Católica para ensinar. O Decreto de Trento relativou essa questão da autoridade. Começa dizendo que a fé ou a prática da Igreja está baseada no ensino e na pregação de Cristo e dos apóstolos. Esta chegou a nós de duas formas: a tradição escrita, ou as Sagradas Escrituras, e também as tradições não escritas, que se originaram no tempo dos apóstolos. Aí está a postura fundamental que ainda separa a Igreja de Roma da maioria das igrejas protestantes. Ao confirmar a autoridade da tradição não escrita, os bispos do concílio legitimaram muitos ensinos e costumes não bíblicos.
No decreto do concílio não se menciona qualquer tradição especificamente. Porém, sabemos pelas abordagens que um dos assuntos que os bispos tinham em mente, por exemplo, era o batismo de bebês. Onde na Bíblia você encontra isso? Contudo, é uma prática cristã estabelecida. O ensinamento do credo de que Cristo desceu ao inferno. Também não está claro onde no Novo Testamento pode-se achar isso. E o que dizer da observância do domingo? Isso também não se encontra no Novo Testamento. E o que dizer do próprio credo apostólico? Hoje sabemos que não procede desde o tempo dos apóstolos, mesmo se os bispos de Trento crescem nisso. Esses são exemplos de traduções que preocupavam o pessoal do concílio. Eles sentiam que não podiam aderir somente às Sagradas Escrituras no sentido estrito da palavra. Então, como poderia haver uma mudança no dia de culto do sábado para o domingo? Para os bispos católicos romanos do Concílio de Trento, o assunto estava claro. O sábado, o dia mais glorioso da lei, foi mudado para o dia do Senhor. Não foi mudado por ordem de Cristo, mas pela autoridade da Igreja. Anabatista, eis um nome que fez ferver tanto o sangue dos católicos como dos protestantes do século XVI. Receberam esse nome porque não acreditavam no batismo de bebês. E batizar bebê era prática normal entre os cristãos nesse tempo. Os anabatistas criam que o batismo era só para os adultos que entendiam e aceitavam a mensagem do Evangelho. Desde o comecinho do movimento anabatista, em 1525, as autoridades católicas e protestantes o consideravam uma ameaça à ordem civil do Estado. Os anabatistas negavam que a Igreja e o Estado tivessem qualquer autoridade sobre a consciência humana. Criam, além disso, que o homem comum pode entender a Escritura por si mesmo, sem precisar que a Igreja interprete para ele. Além do mais, a única igreja verdadeira é aquela descrita no Novo Testamento, a igreja de Jesus Cristo e os apóstolos. Isso era muito diferente do parecer católico romano e muito mais radical do que a opinião dos protestantes. Os anabatistas entendiam que o seu movimento renovador era uma tentativa de restaurar a verdadeira igreja sobre a base dos ensinos de Cristo e também sobre o modelo da igreja primitiva, como é apresentada no livro dos Atos. Alguns historiadores creem que Andreas Bodensson von Kaldstadt foi pioneiro do movimento anabatista. No princípio, ele era amigo e colega de trabalho de Martinho Lutero. Mas a amizade deles se desfez com essas diferenças teológicas. Ambos criam que era preciso depender das Escrituras. Lutero podia agregar às Escrituras tudo aquilo que não as contradissesse. Kaldstadt não agregava absolutamente nada às Escrituras. Sendo assim, Lutero podia aceitar qualquer coisa que a Bíblia não proibia especificamente. Por outro lado, Kaldstadt aceitava unicamente o que a Bíblia ensinava e nada mais. Estudando as Escrituras, Kaldstadt achou o sábado bíblico e seu sentido espiritual. Ele diz: Guardar o sábado tem duplo objetivo. Em obediência a Deus, devemos repousar em paz, pedir a Deus a santidade e esperar recebê-la. Este repouso se efetua ao reconhecermos que a santidade provém de nenhuma outra fonte a não ser Cristo e que devemos ser santos como Deus é santo.